porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Hoje eu quero que você fique até no final desse vídeo, que eu vou contar um testemunho maravilhoso de um ciclo, de algo sobrenatural que tem a ver também com o estudo que nós vamos falar hoje sobre as curiosidades bíblicas sobre o número 40. E esse final de semana nós comemoramos o Dia das Mães, e aí como um bom esposo nós fomos visitar a casa da minha sogra, que mora distante aí de quase 400 quilômetros da nossa cidade, né? E aí a gente foi juntamente com a minha esposa e a gente permaneceu nesse final de semana, e aonde eu quebrei um ciclo, né? Aonde a gente estava todos os dias levantando às 5 horas da manhã, fazendo todo esse estudo devocional, gravando. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei: Senhor, o Senhor sabe da necessidade, né? A gente iniciou no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas o que eu vou contar aqui não é uma mentira, é uma verdade absoluta. E nós iniciamos gravando alguns vídeos contando de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, todos os recursos, todas as provisões, todas as parcerias que Deus abriu em todas as áreas no qual Ele tem restaurado. E nesse dia, nesse final de semana, nós saímos na sexta-feira à tarde, né? Como é uma quilometragem grande, a gente chegou à noite. E no sábado de manhã minha esposa saiu com a minha sogra, resolveu algumas situações, fazer a compra, né, e organizar as coisas, e eu fiquei em casa, permaneci na casa da minha sogra. E aí eu sentado no sofá de pijama, tava um pouco frio, e aí de repente bate na porta lá, no portão da casa da minha sogra, e aí eu fui ver quem que era, né? E aí tinha aqueles irmãos, né, de determinada denominação que fazem o evangelismo nas portas, nas casas, né, com um panfletinho. E eu achei muito bonito aquilo, recebi eles, né, no portão mesmo, eram 2 mulheres, e eles perguntaram se eu queria receber uma palavra. Aí eu falei assim: eu aceito, sim. Aí eles perguntaram, falaram: olha, em meio a esse tempo, tantas pessoas vêm passando por ansiedade, tantas pessoas vêm passando por inquietação, e tantas coisas têm acontecido no mundo que tiram a nossa paz. Eu falei: é verdade. E eu falei assim: você sabe o que é a Bíblia? Tudo que nós precisamos, existe um manual de instrução que é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela nos dá instruções de como a gente lidar com a ansiedade. Essa foi uma abordagem do evangelismo. Eu falei: nossa, que legal. Eu falei assim: nós vamos abrir uma palavra. E aí foi uma presença de Deus assim sobrenatural, sabe? Porque dentro de todos esses dias, esses 40 dias que a gente permaneceu acordando todos os dias às 5 horas da manhã, meditando na palavra e fazendo todos os processos, a gente iniciou a campanha no dia 1º, e no dia 2 de abril eu iniciei a primeira gravação. Então, consecutivos eu fiz 39 dias. Sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias às 5 horas da manhã, a gente acordando, meditando na palavra, gravando os vídeos, editando. Então foi uma sequência bem completa. E nesse sábado completava 40 dias, né? 41 quando a gente começou, mas 40 dias que foram sequenciais. E naquele dia eu não fiz um vídeo. E naquele dia eu fui surpreendido pela presença e pelo amor de Deus. A palavra que ela abriu estava em Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, que é o que eu vou ler para vocês aqui. Por nada estejais inquietos, não se preocupem com nada, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Isso fala de todas as coisas materiais, físicas e espirituais, pela oração de súplica. Apresente a solução para a preocupação, que é a sua oração com fé, com graças a Deus. Inclui tudo que Deus fez por nós no passado, o que Ele está fazendo no presente e o que Ele irá fazer no futuro. E a paz de Deus, a paz santificadora, que excede todo entendimento, está além dos limites da compreensão humana, e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, por meio do que Ele fez na cruz. E essa palavra, ela veio como um rema de Deus no meu coração, porque foi a primeira palavra do primeiro vídeo. Se vocês voltarem, eu vou colocar até nos comentários aqui, o primeiro vídeo que eu fiz há 40 dias atrás, exatamente,
com a primeira palavra, poderia ser qualquer outra palavra que eu tivesse recebido, mas não foi. Foi uma palavra específica, para um momento específico, para que Deus testificasse todo o nível de obediência e submissão à palavra de Deus. 40 dias depois, exatamente no 40º dia, Deus mandou uma palavra específica no portão, no endereço da casa da minha sogra. Então, esse Deus que nós servimos, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe a tua necessidade. E assim como nós pregamos em vários devocionais aqui, que os sinais seguirão aos que creem. Então, eu pude sentir a presença de Deus nesse sinal que Ele deu para a minha vida. Então não era qualquer palavra, era uma palavra por qual motivo eu comecei. Então muitas vezes a gente fica paralisado, a gente desiste ao longo do caminho. E eu não sei o que você desistiu, o que você deixou de lado, mas Deus manda me usar hoje para a tua vida para falar que não importa por qual motivo você parou, eu quero que você se lembre por que você começou. Então Deus me trouxe à tona, trouxe a palavra específica para que realmente Ele pudesse me inspirar a continuar, né? E aí, vendo toda essa meditação, assim, eu vi aquela devoção, aquela disciplina deles e a simplicidade que a palavra de Deus tem. Então, muitas vezes a gente quer enfeitar muitas coisas, ou quer ser muito profundo, ou muitas vezes parecer teólogo, e não é esse o objetivo. Muitas vezes a gente cria uma disciplina em entender realmente todo o significado que a palavra de Deus tem, porque as coisas para o mundo muitas vezes são muito bem produzidas, são realizadas por vários tipos de coisas, né? E para Deus, o que a gente precisa é realmente estar debaixo da obediência, abrir a nossa boca e falar, transmitir aquilo que está dentro do nosso coração para que o Espírito Santo testifique em você. E as curiosidades bíblicas, eu fiz um estudo sobre isso, sobre esses 40, porque 40 dias depois Deus me testificou realmente na mesma palavra específica, porque foi o motivo por qual eu comecei. Então o 40, ele representa um período de preparação, que é o que está escrito na palavra. É uma provação, ou seja, uma purificação, uma transformação espiritual. É tempo de buscar a Deus, é um tempo de renovação de fé e fortalecimento espiritual. E aí existem várias curiosidades bíblicas, né, que foram mais de 130 vezes que foram citados, né? Segundo a letra no hebraico lá, o número 40, ele também é representado pelo número 4, 14, 400. Então ele tem a mesma representatividade. E existem várias situações atribuídas a esse período que representa uma geração, ou seja, é uma mudança de mentalidade, né? Então a Bíblia ela começa lá especificamente a falar sobre essa questão do 40, lá no dilúvio de Noé, né? Que mostra lá que Noé ele foi feito um direcionamento, né? Então quando ele fechou, selou a arca falar que a grande arca, né, que fala onde que levou todos os animais, fez toda a instrução, choveu 40 dias e 40 noites, né? E Moisés, para você ter uma ideia, ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian como pastor e 40 anos ele executou o chamado de Deus e conduziu o povo no deserto, né? Então 40 anos dentro do processo do deserto foi onde que o povo teve o maná, teve a provisão, e aonde por murmuração todos que tinham mentalidade escrava, eles pereceram no deserto para que uma nova geração fosse apresentada dentro do processo, né, do deserto. Então 40 anos representa esse período de transição, é um tempo que ele precisou viver para executar essa mudança, né? Outro ponto interessante também relacionado aí ao 40, né, quando foi a troca de bastão ali entre Moisés e Josué, 40 dias foi o processo onde que eles fizeram a expiação da terra prometida. Então essa transição da viagem, né, aonde eles estavam até a terra prometida, que manava leite e mel, eles demoraram 40 dias. 40 dias e 40 noites também Moisés no monte, né, ele recebeu as tábuas da lei, ele recebeu a ordem, a lei de Deus também dentro do processo de purificação. Outro ponto interessante, olha só como a gente foi profundo aqui sobre a questão dos 40. No 40º dia, Deus levantou Davi
para enfrentar Golias. Então, durante 40 dias, o povo de Israel ele foi zombado, afrontado, foi realmente todo esse levante que teve, né? Fala que dentro desses 40 dias ali que Davi, quando foi levantado, então essa afronta, né? Ele fez com que fosse uma oportunidade para que ele realmente enfrentasse, né, o grande gigante. Deus deu estratégia, a gente já falou sobre a inteligência espiritual de Davi. Davi reinou 40 anos, Salomão reinou por 40 anos, Saul, né, que antes de o sucessor ali, né, que foi Davi, Saul também reinou por 40 anos. Então toda essa parte dessa simbologia que representa esses ciclos é muito interessante para que a gente realmente possa fazer essa mudança espiritual, né? Elias, ele foi a questão ali foi alimentado, na verdade, no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites também, quando ele foge para o deserto devido à perseguição em direção ao Monte Sinai. Então Deus deu uma instrução e cuidou dele nesse tempo. Então essa parte onde que envolve ali essa transição tem a ver com o período de obediência. Jonas também, ele mandou uma mensagem específica para o povo de Nínive que estava em desobediência, e Deus deu 40 dias para que eles pudessem se arrepender, né? Jesus, que é o nosso grande líder, mestre aí, ele ficou 40 dias no deserto em busca da orientação divina. Isso é um ponto muito interessante. E após a sua ressurreição, ele realizou aparições aí para os discípulos durante 40 dias também. E 40 dias ele serve para quê? Para nos preparar para os acontecimentos em nossa vida. 40 dias ele nos dá a esperança que, assim como um embrião que ele se torna um feto que demora 40 dias e que em 40 semanas ele conclui uma gestação, gerando fé, gerando auxílio e otimismo para a tomada de decisões, né? Então, principalmente em caso de dúvida, descrença, principalmente que Deus possa demonstrar através desse simbologia que vem da Bíblia, que seja uma confirmação da misericórdia e principalmente do poder de Deus para a sua vida. Então, eu não sei o que ficou pelo caminho, mas Deus me traz aqui hoje como boca de Deus para te mostrar e te falar através desse testemunho, para que você não fique ansioso, mas apresente a Deus por orações de súplicas, com ações de graças ao Senhor. Traga conhecimento tudo aquilo que muitas vezes é a nossa limitação, muitas vezes aquilo que já paralisou você. E Deus me chama aqui nesse dia para trazer para você a memória por qual motivo que você começou. Então Deus quer restaurar esse primeiro amor, trazer à tona e mostrar que realmente existem períodos que a gente precisa tomar decisões, né? Que 40 representa julgamento, 40 representa aprovação, mas ele representa também realização e conclusão. Então que esse início de ciclo, eu vou colocar o vídeo aqui nos comentários, quero que você assista o primeiro vídeo que eu gravei. Então a gente entrou em movimento mostrando que colocando Deus, a nossa intenção em primeiro lugar, e Deus é que dá estratégia, Deus que dá crescimento, Deus te dá recurso, e principalmente nós temos um Deus que nos traz a multiplicação. Então eu não sei o pouquinho de azeite que você tem ou o que você tem para multiplicar, mas eu quero ser boca de Deus nessa manhã para falar que Deus vai multiplicar aquilo que você tem aonde você está. É necessário obediência às instruções que Deus já colocou no teu coração para que você entre em movimento. Então que esse processo de amadurecimento, que todo esse período que envolve essa mudança radical, esse tempo que você precisa viver para essa mudança, que Deus possa te trazer aí esse preparo para que realmente aconteça radicalmente nas áreas no qual mais você necessita. Deus sabe da tua necessidade. Então eu quero orar e declarar nesse dia um novo tempo. O que você quer que aconteça nos próximos 40 dias na sua vida? Qual sinal de Deus você espera para a sua vida? Então nós vamos orar neste momento declarando e mostrando que realmente existem esses ciclos e existe um período de buscar a Deus, buscar a renovação da nossa mente para que nós sejamos purificados e que nós tenhamos um fortalecimento espiritual. Então 40 representa preparação,
provação e transformação espiritual. Pai, que nós possamos, Senhor, estarmos sendo preparados, Senhor, para um novo tempo que o Senhor já tem determinado. Que as bênçãos, Senhor, aquilo que esteja paralisado, Pai, possa vir, Pai, ao nosso favor, ao nosso encontro. Tu é o Deus que sabe as nossas necessidades, o Deus que restaura, multiplica, o Deus que direciona. Que o teu papel como nosso Pai Celestial também é, Senhor, nos dar a provisão, nos dar a proteção, mas principalmente, Senhor, a direção certa, para que nossos olhos e ouvidos estejam ligados, Pai, aos sinais simples que todos os dias o Senhor dá, que todos os dias o Senhor levanta, o Senhor usa de pessoas, usa da natureza, usa de uma palavra, de um devocional, para que nós estejamos conectados, Pai, aos pequenos detalhes, Senhor, daquilo que nós estejamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Então eu declaro, Pai, sobre este dia, Senhor, um momento novo, Pai, que exista, Senhor, momentos, ó Pai, que nós possamos depender de Ti, Senhor, depender, ó Pai, do Teu poder, da Tua graça, Senhor, e depender principalmente, Senhor, da Tua provisão, Senhor. Que essa dependência, Senhor, seja física, espiritual e principalmente mental, Senhor. Então eu declaro, em nome de Jesus, um novo tempo cheio do Teu poder, da Tua graça e da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mova-se!